Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e neste vídeo eu quero conversar sobre multiplexadores e demultiplexadores. Multiplexador ou simplesmente MUX é um dispositivo lógico combinacional, ou seja, a sua saída é sempre uma combinação de suas entradas apenas. Não há uma máquina de estados internamente, como é o caso dos circuitos sequenciais. Esse dispositivo permite que informações digitais de diversas fontes sejam encaminhadas para uma única linha de saída. Um MUX básico tem várias linhas de entrada de dados e uma única linha de saída de dados. Multiplexadores também são conhecidos como seletores de dados, porque possuem várias entradas de seleção de dados, alterando os valores das entradas de seleção S0 e S1, o conteúdo de uma das entradas digitais deve aparecer na saída Y. Por exemplo, se S0 for 0 e S1 for 1, S0 barrado vai ser 1, portanto, essa linha aqui vai receber 1. Por outro lado, S1 sendo 1, esse caminho aqui vai estar com o valor 1, fazendo com que essa porta AND se torne transparente com a entrada D2, e esse caminho permite com que o valor de D2 apareça em Y. Somente uma das portas AND vai estar habilitada em cada momento. Um demultiplexador ou simplesmente demux basicamente inverte a função da multiplexação. O demux recebe informações digitais pela entrada de dados e distribui essas informações pelas diversas linhas de saída. Um demux também é conhecido como distribuidor de dados. As duas linhas de seleção de dados S0 e S1 habilitam uma porta de cada vez, e os dados que aparecem na linha de entrada de dados passam através da porta selecionada para a linha de saída de dados associados. Por exemplo, suponha que S0 assuma o valor 1 e S1 assuma o valor 0. Isso faz com que essa linha seja habilitada com 1 e essa outra linha seja habilitada com 1 também. Isso faz com que essa entrada de dados, passando por essa porta AND, apareça na saída D1. Decodificadores também podem ser usados como demultiplexadores, como vamos ver num outro vídeo. Multiplexação e demultiplexação são usadas não apenas no projeto de circuitos integrados, mas também na transmissão de informações em longas distâncias. No intervalo de tempo Δ1, essa chave fecha de forma a permitir que os dados do interlocutor A sejam transmitidos para o receptor D. No intervalo de tempo Δ2, o interlocutor B tem seus dados transmitidos pelo mesmo canal para o receptor E no intervalo de tempo Δ3, o interlocutor C tem seus dados transmitidos para o receptor F. Dessa forma, é possível que três interlocutores falem simultaneamente e utilizem o mesmo canal de transmissão, como ilustrado nesta transparência.
Com a multiplexação, é possível transmitir múltiplas ligações telefônicas simultâneas pelo mesmo canal, otimizando o recurso do canal de transmissão. Funcionalmente, um MUX pode ser representado pela operação de uma chave eletrônica que conecta sequencialmente cada uma das linhas de entrada à linha de saída. O demultiplexador também pode ser usado em comunicação com dispositivos periféricos, como ilustra essa figura. Neste caso, o DMUX está sendo usado para conectar uma única fonte a múltiplos destinos, que são selecionados de acordo com os valores das entradas B e A. Em muitas situações, é mais econômico instalar uma única linha do que várias linhas paralelas, quando distâncias significativas entre fonte e destino estão envolvidas. Multiplexadores e demultiplexadores são também usados na implementação de tabelas verdade. Um multiplexador de N entradas de seleção de dados pode ser muito útil para implementar uma tabela verdade de N entradas e uma única saída, ou seja, o multiplexador vai ser muito útil quando o circuito em questão tiver uma única saída. Neste exemplo, temos uma tabela verdade com duas entradas B e A, cujos valores vão ser colocados em S0 e S1. Os valores da coluna de saída vão ser colocados nas entradas de dados do multiplexador. Por exemplo, se o valor de S0 e S1 for 1 e 1, isso significa que este caminho aqui vai estar habilitado com o valor 1, este outro caminho aqui também vai estar habilitado com o valor 1. Isso significa que essa entrada de dado, ou seja, esses 5 volts, devem aparecer na saída Y. Suponha o seguinte problema. Implemente a função lógica da tabela verdade ao lado usando um seletor multiplexador de dados de 8 entradas e compare esse método com uma implementação que usa portas lógicas discretas. Para usar um multiplexador, basta pegar a expressão booleana da tabela sem simplificar. Olhando essa tabela, nós vemos que a saída Y só vai ser 1 nas posições 1, 3, 5 e 6, como está demonstrado nessa expressão booleana. Então, nas posições 1, 3, 5 e 6, nós colocamos o valor 1 lógico, ou seja, 5 volts. Nas outras posições, nós colocamos o valor lógico 0. E as entradas A2, A1 e A0 são colocadas nas entradas de seleção, como mostrado aqui, de tal forma que quando as seleções forem, por exemplo, 1, 0, 1, a saída em Y vai ser 1. A implementação dessa mesma função booleanas com portas lógicas exigiria 4 portas AND, 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas portas AND com 3 entradas, uma porta OR para representar essa operação OU do sinal mais, de 4 entradas e 3 inversores para conseguir o valor de A0 barrado, A1 barrado e A2 barrado.
Nós vamos ver em sistemas digitais que para algumas aplicações como FPGAs, a opção do MUX é mais flexível que a opção com portas lógicas, porque basta eu entrar os valores de entrada do MUX para que uma nova função booleana seja implementada facilmente.